Vamos para o questionário 2 da unidade Razões, Taxas e Proporções. Nicola comprou um buquê com 8 girassóis por 18 dinheiros, 18 unidades monetárias, tá? Qual é o custo de um girassol nesta mesma unidade? Então veja, ó, vamos escrever assim. Em cima eu vou colocar a quantidade de girassóis e embaixo eu vou colocar o dinheiro. Aí você poderia falar assim, poderia ser o contrário? Poderia, desde que você soubesse, né, e lembrasse que onde está o que, né? Se você colocasse 18 sobre 8, seria o dinheiro em cima e a quantidade de girassol embaixo, tá? Você não pode esquecer disso. Isso, ó, fazendo uma simplificação aqui, eu poderia dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Certo? Isso aqui é uma igualdade. Uma igualdade de razões. Então isso é uma proporção. 8 está para 18, assim como 4 está para 9. Ok? Só que ele quer saber o seguinte: ele quer saber um girassol. Ele quer saber se aqui, ó, um girassol custa quantos dinheiros, né? Então daqui para cá houve uma divisão por 4. Do 4 para chegar no 1, houve uma divisão por 4. Então eu vou ter que pegar o 9 e dividir por 4 também para chegar aqui, né? Então, você, claro que vai dar decimal, mas isso daqui é só representativo, né? Você vai ter que pegar o 9 e dividir por 4, né? Com as casas decimais tudo direitinho, para poder dar a resposta aqui. Então, um 9 dividido por 4 dá 2 inteiros, 2 vezes 4, 8 para 1, para 9 dá 1. 1 não dá para dividir por 4. Então veja, eu vou colocar um zero que não está aqui, tá? Eu estou colocando esse zero por minha conta. Não tem zero aqui para ser abaixado, então isso faz com que eu coloque uma vírgula. Já expliquei isso antes, tá? 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8 para 10 dá 2. Né? O 2 eu não consigo dividir por 4, mas eu posso colocar um zero aqui. Né? Aí você fala assim, ah, mas coloca vírgula de novo? Não, porque vírgula você coloca uma vez só, né? Por favor. Então, mas quando que eu colocaria um outro zero aqui? Se essa divisão não desse, tá? Aí você colocaria um zero lá, né? Bom, mas vamos lá. 20 dividido por 4 dá 5 e não sobra nada. Então eu tenho 2 inteiros e 25 centésimos, mas como a gente está falando de dinheiro, os centésimos têm nome de centavos, né? Então fica 2 dinheiros inteiros e 25 centavos. Tá bom? Então a gente vai lá e coloca o 2,25, verificar. Levam 23 minutos para 6 pessoas pintarem 6 paredes. Quantos minutos 9 pessoas levam para pintar 9 paredes? Existem algumas formas de você ver esse problema. Eu vou te propor uma, tá? E vou falar um pouco a respeito dela, tá bom? Primeiro eu vou resolver esse problema do jeito que você resolve no ensino fundamental, né? E depois eu vou fazer algumas considerações a respeito desse modelo e como é que eu gostaria que você começasse a ver essas novas coisas aqui no ensino médio,
tá bom? Então vamos pensar assim, ó. A gente está as grandezas aqui que estão sendo medidas é minutos, pessoas e paredes. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos fazer assim, ó. Vamos organizar em minutos, pessoas e paredes. Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. Levam 23 minutos. 6 pessoas para pintar 6 paredes. Quantos minutos nove pessoas levam para pintar 9 paredes? Tá? Esse é um jeito mais organizadinho aí de você ver um problema como esse, tá? Então a primeira coisa que você tem que pensar aqui é a seguinte, ó. Nós estamos saindo desta situação para esta situação. Então, olha só. De 23 minutos, 6 pessoas e 6 paredes, nós estamos saindo para a situação. A pergunta do exercício, 9 pessoas e 9 paredes. O que eu gostaria que você pensasse aqui? Bom, a variação de 6 para 9 provocou uma variação do 23 para alguma coisa. Só que a variação de 6 paredes para 9 também provocou uma variação do 23 para alguma quantidade. Tá? Essas duas variações influenciaram a variação do 23 para o x. Tá? Primeira coisa a ser pensada. Bom, só que a gente precisa pensar o seguinte: como que a variação de pessoas altera a variação dos minutos? E como a variação da quantidade de paredes altera a variação dos minutos, certo? Então, para isso, a gente vai usar uma linguagem simbólica aqui, que é a seguinte, ó, olha só. Eu vou colocar uma setinha para cima aqui, né? Na coluna que tem a pergunta, que tem a variável, só para a gente comparar com as outras grandezas aqui, para ver como que a variação das outras interfere na variação desta. Então veja, ó, se eu aumentar a quantidade de pessoas, não é? Se eu aumentar a quantidade de pessoas e todo o resto fica parado, tá? É assim que você tem que pensar. Eu faço o mesmo trabalho em menos minutos? Ó, eu tenho um trabalho para ser feito lá, que demora 23. Pode demorar o quanto for. Mas se aumentar o número de pessoas trabalhando a mesma coisa, cada uma delas, aumenta ou diminui o tempo? Bom, mais pessoas vai fazer o mesmo trabalho em menos tempo, né? Então, eu vou dizer assim, ó. Vou colocar a setinha para baixo. O que significa setinha para baixo? Significa que minutos e pessoas variam inversamente, né? Porque se aumenta pessoas, diminui minutos, né? E se diminui pessoas, aumenta minutos. Entende? Agora vamos para essa aqui. Se aumentar a quantidade de paredes, eu vou fazer essa quantidade em mais ou menos minutos. Bom, se aumentar a quantidade de parede, vai ter mais trabalho para ser feito, né? E com a mesma, se tudo permanecer constante, né? Então você pensa assim, ó, aumentou a quantidade de parede, vai precisar de mais tempo? Vai precisar de mais tempo. Então, aumentou a quantidade de parede, aumenta a quantidade de minutos, diminui a quantidade de paredes, diminui. Então, ó,
Por que eu coloquei setinha para cima? Para dizer que paredes e minutos variam do mesmo jeito. Se um aumenta, o outro aumenta também. Se um diminui, o outro diminui também. E por que eu coloquei setinha para baixo aqui? Para dizer que aqui se aumenta pessoas, diminui minutos. Você entende? Se diminui pessoas, aumenta minutos. Eu espero que tenha ficado muito claro isso, hein? Espero. Né? Então, baseado nisso aqui, então veja o seguinte, ó. A gente saiu da situação. Lembre que a gente está saindo da primeira linha para a segunda linha, certo? Então, o 23, como ele será afetado, né, através dessas duas variações aqui? Então, vamos lá. Ó, se diminuiu pessoas, vai aumentar minutos. Então, na hora que eu escrever aqui a razão 6 sobre 9, 6 é menor que 9. Né? Então, se eu multiplicar o 23 por um número menor que 1, eu vou estar diminuindo o 23. E se eu multiplicar o 23 por um número maior que 1, eu vou estar aumentando. Então, ó, aumentaram as pessoas. Foi de 6 para 9. Certo? Isso tem que fazer com que diminua o 23. Ó, estou falando bem detalhado para você entender isso aqui de uma vez por todas e não ficar decorando passos, né, para responder. Então, ó, as pessoas foram de 6 para 9, né? Aumentou de 6 para 9. Só que qual que é a relação entre pessoas e minutos? Se aqui aumenta, lá diminui. Então, ó, para variar o 23, nós vamos ter que multiplicar por alguém, né? Vamos analisar aqui a variação no 23 devido à variação de pessoas, né? Então, daqui para cá aumentou. Esta variação vai ter que diminuir o 23. E para diminuir, o número precisa ser menor que 1. Então eu mantenho essa ordem aqui. 6 para 9. Certo? Aqui, fomos de 6 para 9. Lembrando que a gente sai dessa situação e vamos para essa, hein? Tá? A gente está analisando o que essas duas variações, né, alteram aqui o 23. Então, a quantidade de paredes aumentou. De 6 foi para 9. Só que paredes é o seguinte, se aumenta aqui, aumenta lá também. Então, nós temos que multiplicar por um número maior que 1, que é isso aqui invertido. Tá? Então, depois dessas duas variações, ó, quando eu multipliquei o 23 por isso aqui, houve uma variação nele. Né? Ele diminuiu. Só que quando eu multipliquei por esse número aqui, ele voltou a aumentar. Como? Bom, agora é só você fazer essa conta, né? Então veja, 9 por 9 dá 1 sobre 1, 6 por 6 dá 1 sobre 1. Então, esta variação aqui compensou essa. Então, o resultado será os mesmos 23 minutos. Tá bom? Então, vamos lá para a plataforma e vamos colocar 23 minutos. Ok.
Daniela marcou 101 pontos em 5 jogos de basquete. Cassiana marcou 154 pontos em 8 jogos. Hortência marcou 227 pontos em 12 jogos. Ordene as jogadoras por ordem crescente de pontos marcados por jogos, tá? Bom, então vamos pensar assim. Bom, lá atrás, né? Se a gente fosse resolver esse problema, a gente teria que comparar a fração 101 dividido por 5 com a fração 154 dividido por 8 com a fração 227 dividido por 12. Né? Mas aqui, ó, ele já te dá uma calculadora aqui para você usar, não é? Como a gente já está, subentende-se que você já entendeu isso. Então basta que você escreva essas frações, né? Você pode fazer a conta na calculadora, né? 101 pontos a cada 5 jogos aí dá uma média de 20,2 jogos por partida, né? 154 pontos a cada 8 partidas dá uma média de 19,25 pontos por partida e assim sucessivamente, né? O que eu fiz? Eu só dividi esse por esse. Dividi esse por esse. Dividi esse por esse. Tá bom? Então veja, ó, o maior é o 20, depois vem o 19, depois vem o 18. Então a Daniela, depois a Cassiana, depois a Hortência. Vamos ver a ordem que ele pediu. Ordene os jogadores por ordem crescente. Crescente. Então, menor primeiro. Então vem a Hortência primeiro. Depois, Cassiana. E depois a Daniela. Ok? Certo. Vamos para o próximo. Vivi é a baterista de uma banda. Ela queima 756 calorias ao tocar bateria por 3 horas. Ela queima o mesmo número de calorias por hora. Tá? Quantas calorias Vivi queima por hora? Bom, vamos pensar assim. 756 calorias a cada 3 horas. Então temos 756 calorias a cada 3 horas. Bom, mas isso é o mesmo que, né? Se eu quero saber a cada 1 hora, daqui para cá eu dividi por 3. Então daqui para cá eu tenho que dividir por 3 também. Eu vou lá, pego 756, divido por 3, isso dá 252, tá? Então, 756 a cada 3 horas é o mesmo que 252 a cada 1 hora, né? 252 por hora, né? 252 calorias aí por hora. Ok, vamos para o último agora, né? Do questionário 2. Partindo de casa, Jéssica andou por uma subida até o supermercado por 18 minutos, a exatamente 20 km por hora. Em seguida, ela voltou para casa pelo mesmo caminho, agora descendo, a uma velocidade de 60 km por hora. Qual é a sua velocidade média para o trajeto inteiro, de ida e volta? De casa para o supermercado, de supermercado para casa. Vamos lá. Bom, vamos fazer uma tabela aqui, né, com os dados que o problema nos deu, né? Tem a ida, os dados da ida, no que diz respeito a tempo, a velocidade e a distância, né? E a volta. Ele não falou nada do tempo, falou a velocidade e não falou a distância. Bom, a primeira análise que você vai fazer é a seguinte. Veja, a resposta está em quilômetro por hora. A resposta é uma velocidade.
e a unidade é quilômetros por hora. Dá uma olhada em todas as unidades que tem nessa tabela. Quilômetros por hora, quilômetros por hora. Isso aqui está em minuto, vai te atrapalhar. Então você precisa escrever isso daqui em quê? Em hora, não é? Então você vai fazer o seguinte: para escrever isso daqui em hora, você precisa pegar o 18 minutos e dividir por 60, né? Isso já vai te dar o resultado em horas. Imagina que você tenha 60 minutos. Dá quantas horas? Bom, você vai pegar esses 60 e dividir por 60, o que dá 1, que é 1 hora, certo? Então isso vai ficar 18 dividido por 60. 18 e 60. Isso em hora, né? Aí você pode simplificar isso, né? Você pode simplificar por 6 em cima, 6 embaixo, que vai ficar 3 sobre 10 horas. Tá bom? Então, 18 minutos é o mesmo que 3 sobre 10 horas. Tá certo? Então, assim a gente pode continuar a nossa análise. Próximo aspecto importante. A distância, tanto na ida como na volta, é a mesma. Não é? E como é que você usa a linguagem matemática para dizer que dois números são iguais? Não é? Você usa a mesma letra, não é? Você usa a mesma letra, você usou a letra x aqui e a letra x aqui. Significa que esses valores são iguais, né? Porque você usou a mesma letra. Você poderia usar, por exemplo, né? Ó, a letra D, né? De distância, desde que você use a mesma letra para sinalizar algebricamente que esses números são iguais. Tá, mas a velocidade não está em quilômetro por hora e o tempo não está em hora. Por quê? Porque a pergunta do exercício lá está em quilômetro por hora, então distância deve estar em quilômetros, né? Então você não pode esquecer que essa distância é de quilômetros e essa daqui também é de quilômetros. Ó, tudo isso antes de começar a fazer conta, hein? Estou sendo o mais detalhista possível. Você também sabe que velocidade é uma razão do espaço dividido pelo tempo, não é isso? Velocidade é uma razão, não é? Da distância pelo tempo. Então vamos escrever isso aqui para ida, né? Vamos lá. Velocidade, olha só, velocidade tô aqui é igual ao espaço dividido pelo tempo. Ok. Então, que fique claro aí na sua cabeça. Então vamos. Agora vamos continuar isso daqui aqui. Bom, 20 quilômetros por hora é isso dividido por isso. Certo? Peguei o espaço da ida, dividi pelo tempo da ida para descobrir a velocidade da ida, não é? Ué, nada mais natural que isso. Então tá bom. Então eu tenho que, olha só, vou dividir aqui, ó, vou escrever novamente. Eu tenho que 20 quilômetros
a cada hora é igual. Como é que eu divido frações? Eu pego a primeira, que é a que está em cima, e multiplico pelo inverso da segunda, que é a que está embaixo, não é? Então, como é que eu continuo isso daqui, né? Reorganizando as coisas aqui, ó. Só vou copiar o que está do lado esquerdo, certo? E eu quero saber esse D aqui, ó. Não é? Eu quero saber D vezes 10 dividido por 3 é igual ao 20, porque as unidades estão corretas. Então, vamos deixar assim, ó, para ficar bem explicado aí na sua cabeça, né? Ó. Ok, então, ó, o 10 está aqui, o quilômetro está aqui e o D está aqui, né? 1 vezes 3 horas é a mesma coisa que 3 horas. Então, está ok, ó, nós montamos o problema de forma correta, né? Porque aqui está quilômetro por hora e aqui está quilômetro por hora. Então, qual que é o objetivo disso? Descobrir quanto vale a distância, né? Então, vamos continuar aqui embaixo, ó. A gente divide por... Deixa eu pegar uma... Ó, os dois lados da equação a gente divide por quilômetro. Os dois lados da equação a gente divide por hora. Nós já sabemos que a distância é em quilômetros por hora, tá bom? Então a gente fica com esta equação aqui, ó. 20 é igual a 10 vezes o D sobre 3. Ficamos com isso, né? Agora a gente multiplica por 3 dos dois lados. Então a gente fica com 3 vezes o 20 dá 60. É igual a 10 vezes o D. Agora a gente divide por 10 dos dois lados. 60 por 10 dá 6. Então, D é igual a 6. 6 o quê? É distância, né? Então, a gente cancelou, a gente fez completo aqui, não é? Só para te mostrar como é que as unidades se cancelam. Mas distância está em quilômetro. Então, a gente acaba de encontrar a distância. Tá. Mas aí você volta lá. Ele quer saber, ela voltou, qual é a sua velocidade média para o trajeto inteiro? Né? Então a gente vai precisar, para calcular a velocidade média do trajeto inteiro, a gente vai precisar do tempo e do espaço inteiro. Temos isso? Vamos voltar para a nossa tabela aqui. Agora nós sabemos que isso aqui vale 6, tanto na ida como na volta. 6. Tá. Isso aqui já está tudo preenchido. Falta o quê? A volta. Né? O tempo de volta. Mas o tempo de volta em horas. Veja, ó, a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Tá, então nós precisamos descobrir quanto vale esse tempo aqui. Já que as unidades estão ok, né, eu não vou carregar as unidades novamente como eu fiz aqui, somente os números. Tá bom? Então, ó, a velocidade é 60, é igual a 6, que é a distância, dividido pelo tempo. Tá? Então, vamos fazer isso. Ó. Velocidade
é igual a distância dividido pelo tempo. Isso dá volta, né? Dá volta. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Tá bom. Então, aqui a gente multiplica por t dos dois lados, depois divide por 60 dos dois lados. A gente vai ter que o t é igual a 6 dividido por 60. O t é igual a, simplificando isso daqui, ó, dividindo por 6 em cima e embaixo, dá 1 sobre 10, o quê? Hora. Então, o tempo da volta é 1 sobre 10 horas. É horas, 1 hora sobre 10. Não é? Então, tá bom. Então, vamos colocar lá. 1 sobre 10 hora. O tempo da volta. Ok, ou H sobre 10, né? Tanto faz. Aqui 3H sobre 10, a mesma coisa. Bom, agora vamos para a pergunta. A pergunta é, qual é a velocidade média do trajeto inteiro? A velocidade do trajeto inteiro, eu preciso saber o tempo do trajeto inteiro e a distância do trajeto inteiro. A distância eu já sei, é 12. Né? Agora falta o tempo. O tempo é 3 sobre 10 horas mais 1 sobre 10 horas. Quanto é isso? Tem o mesmo denominador, então é 4 sobre 10 horas. Né? Então, a velocidade média do trajeto todo, né? A velocidade média do trajeto todo é igual ao espaço total, distância total, que é 12 quilômetros, dividido por tempo total, que é 4 sobre 10 horas. 4 sobre 10 horas. Veja bem, ó. Você não pode confundir essas notações. Foi até bom eu colocar um pouco inclinado assim, que aparece. Tá? Esse H está multiplicando o 4 e não o 10. Tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa de escrever assim, ó. 12 quilômetros dividido por 1. Tudo isso dividido por 4 sobre 10 horas. É assim que você tem que enxergar isso daqui. Tá? Porque assim, às vezes aparece assim, ó, nessa notação aqui. Ok. Então, essa velocidade média, como é que você faz divisão de fração? Né? Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a velocidade média do trajeto todo fica. Vamos organizar aqui, ó. O que está multiplicando em cima? 12 quilômetros e 10. Então, vamos colocar aqui em cima assim, ó. O 12, o 10 e o quilômetro. E embaixo, 1, o 4 e a hora. Então, vamos deixar assim. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 10 dá 30. Então, isso vai dar 30 quilômetros por hora. Então, a velocidade média da ida e da volta, juntas, né, dá 30 km por hora. Aí nós vamos lá para a plataforma, colocamos lá o 30. Bom trabalho, né? Que ótimo. Com isso a gente termina esse questionário. Bons estudos aí para vocês.